A minha mãe previu o meu acidente. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Eu sou de Portugal e já acompanho os relatos há 7 anos. Uau! Este relato não terá nomes, é um relato curto. No dia 3 de janeiro deste ano de 2023, eu saí de casa para trabalhar. Eu moro muito perto de onde eu trabalho, são cerca de 5 minutinhos. Acordei um pouco tarde, estava atrasada, mas dentro do horário de trabalho ainda. Então, fui para trabalhar. Não tomei o café da manhã e fui trabalhar. Mas não cheguei ao trabalho. É o português de Portugal e eu não sei. Peraí. Mas não cheguei ao trabalho, despiste-me com a luz do sol e fui bater contra... Ah, tá. Mas eu saí, né? Não tomei o café da manhã e fui trabalhar. Mas eu não cheguei ao trabalho. Acho que, me distraí ou me ofusquei com a luz do sol e bati na traseira de um caminhão Scania que estava parado na beira da estrada. Meu carro ficou completamente... Ai, meu Deus, o espirro falhou, isso é horrível. Meu carro ficou completamente destruído. Foi perda total. Não consigo nem explicar como isso aconteceu. Não vi o caminhão. O sol me cegou de tal maneira que eu não consegui ver nada na minha frente. E ainda fui bater no carro que vinha em sentido contrário, que foi a minha sorte de não ter capotado. Felizmente não fiquei ferida. Nossa, nem ferida. Isso é muito bom. Quem visse o carro dizia que a pessoa que estava lá dentro estava morta. Mas felizmente não tive nada. Foi apenas contraturas e ai, gente, roxo no corpo, sabe? De batida assim. Estou de cama. Tenho muitas dores, mas graças a Deus estou hematomas, isso, hematomas, não veio a palavra. É só hematomas. Cadê? Tenho muitas dores, mas graças a Deus estou viva. Sou muito grata a Deus por estar viva, mas tenho muita pena de ter perdido meu carro, que me custou tanto a pagar. Na noite do dia 2 para o dia 3 de janeiro, a minha mãe disse que não conseguia dormir e só lhe vinha à cabeça que eu ia ter um acidente naquela rua. Incrível como é o coração de mãe, né? Como o coração de mãe sabe tudo. Nunca deixem de ouvir as vossas mães e tenham sempre cuidado ao dirigir. Deus me deu a oportunidade de hoje estar aqui para poder contar o que me aconteceu. E por sorte eu não entrei debaixo do caminhão, porque se tivesse acontecido, isso seria fatal. Obrigada, Ana e Matheus, que o canal de vocês tenha sempre muito sucesso e continue sempre assim. Um beijinho. Um beijo para você. Melhoras, Ana. Muito obrigada. Um beijo para você. E, gente, que coisa, né? E isso aconteceu no dia 3. E na noite anterior, do dia 2 para o dia 3, a mãe dela teve esse... ela não é nem que ela sonhou, ela vinha isso na cabeça dela, né? Olha só, ela deve ter feito lá suas orações, né? E isso também pode ter ajudado na proteção. E vamos lá, a amiguinha maledite. Olá, Ana, meu nome é Fulana e vou contar a história da amiguinha maledite do meu marido. Pode ler tranquila que todos os nomes estarão trocados. Há cerca de 2 anos, conheci meu atual esposo, o William, no Facebook, em uma página de política. Nessa época, nenhum de nós dois imaginaríamos onde aquele oi no Messenger iria nos levar. Nessa época, ele tinha uma certa amizade colorida virtual com a Maledite.
Maledite tinha quase a mesma idade dele, gostava da mesma banda, a banda favorita dele, e morava em outro estado. Bem, enquanto nos conhecíamos, eles eram bons amigos. Porém, quanto mais a gente se envolvia, mais a Maledite ficava com ciúmes. Chegou a falar coisas horríveis sobre mim. E quando eu fui encontrar ele na cidade dele, no carnaval de 2018, ela chegou a insinuar que eu estava indo lá para passar uma doença para ele. Fiquei muito brava quando soube, mas ele nunca me deu motivos para acreditar que ela me oferecia. Mas ele nunca me deu motivos para acreditar que ele me oferecia risco, é isso? Que ela me oferecia risco. Bom, depois que assumimos o nosso namoro nas redes sociais, logo após esse primeiro encontro, o William mudou completamente. Começou a se sentir cansado, triste e depressivo, como se ele se sentisse sugado e sempre cansado, a ponto de brigarmos por qualquer coisa. Um dia, pedi para um amigo meu, tarólogo, tirar para mim o tarô, para me dar alguma luz. Então ele disse: fulana, alguém fez uma amarração para o William. Foi uma mulher de longe. A amarração não deu certo, porém esse feitiço está sugando as energias dele. Na hora, Maledite me veio na cabeça. Fiquei possessa, porém aproveitei esse ódio para testar as coisas. Contei tudo a ele e ele disse que eu estava louca e que não excluiria a Maledite do Face de jeito algum. Beleza, Ana. Fui dormir, com ódio. E no outro dia simplesmente fiz um contrafeitiço. Não mencionei que eu sou bruxa wiccaniana há 11 anos. Nada difícil fazer um contrafeitiço. Assim que terminei o feitiço, William me disse: amor, já excluí ela. Não quero perto de mim alguém que quer o mal de quem eu amo. Assim tive certeza. Deu certo e ele estava bem e livre daquilo que a Maledite mandou. Hoje eu e o William nos casamos, agora dia 26 de agosto. Parabéns! Ele está morando comigo na minha cidade e estamos construindo juntos a nossa vida. Maledite não apareceu mais e espero que tenha achado alguém para infernizar. Com esse relato quero dizer que mesmo você estando dentro da magia, às vezes não notamos ou percebemos quando alguém faz o mal para nós. É sempre bom procurar a ótica de quem está de fora para nos auxiliar. Esse foi meu relato. Obrigada, Ana. Em breve mando mais relatos para você. Beijo para você e sua família e que os deuses cubram sua família de bênçãos. Blessed be. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, o que acontece é o seguinte. Eu vou falar aqui nesse caso, né, que é mulher, mas o contrário também pode existir. Mas eu vejo mais acontecendo deste lado. O que eu já falei aqui. Os dois começam numa conversa e aí eles assumem que é só uma amizade. Mas, às vezes, um dos lados quer mais do que uma amizade. Aceita a friend zone ali, mas não quer só aquilo ali, gosta da pessoa. Mas não, nós somos amigos e tá de boa sermos amigos até que o outro arranja quem ele realmente gosta. E aí a outra pessoa fica com ciúmes, porque não é só amigos, né? Não são só, porque se realmente fossem só amigos, de boa, eu ia ficar feliz do meu amigo encontrar alguém, entendeu? Porque ele é meu amigo realmente só, mas não. Então, rapazes, cuidado. É que homem às vezes é muito lerdo pra ver essas coisas, né? Mas cuidado se você perceber que a moça não quer só ser sua amiga, tá? Se ela... Então, moças também não finjam. Se vocês realmente estão interessadas, entendam se eles quiserem sua amizade. Se você realmente quiser sua amizade, então entenda que ele pode encontrar alguém a qualquer momento. Porque senão ele assumiria alguma coisa com você. Se não quer assumir, é porque quer sua amizade, você tem que entender isso. Se quiser continuar sendo amiga, se não, se afaste. Se isso vai fazer mal pra você,
Enquanto ele tá solteiro, tá ali, meu amigo, mas a hora que ele encontrar alguém, você vai ficar fula da vida. Então, antes que eu male cresça, como dizem os antigos, antes que eu male cresça, se afasta. Se você vê que vai te fazer mal ver o cara ou a moça com uma outra pessoa, se você não vai querer, então se afasta, é melhor. Não fique insistindo numa amizade que você sabe que não quer só amizade, porque assim pode se criar maledites. Entendeu? Então, principalmente rapaz. Eu falo rapaz porque os rapazes são mais lerdinhos com isso, entendeu? Não percebe, às vezes acredita que é só... é minha amiga. Não é, cara. Ela só quer estar perto de você o tempo todo. E como ela sabe que você não quer nada além disso, ela aceita ficar ali. Mas, às vezes, você também acha que é uma amizade colorida. Quando a gente quer, a gente fica. Mas... quando não dá certo, alguns funcionam. Os dois lados entendem, realmente, são amigos e eles não vão... beleza, se você encontrou alguém. Alguns eu acredito que funciona, mas muitos não funciona. Entendeu? Não é sincero aquilo. A gente fica, mas a hora que o outro arranja alguém, fala, filho da mãe, arranjou porque... né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque isso pode gerar coisa pior lá na frente. Né? Sim. Você não sabe, às vezes, a cabeça da pessoa, né? Brincando de cabra cega. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Ana, confesso que estou há, no mínimo, 1 ano e meio para ter coragem de enviar esse relato. Todos os nomes estarão trocados, fique tranquila. Muito obrigada. Em 2017, sendo mais específica, em setembro de 2017, a minha mãe ofereceu a nossa chácara para fazer o aniversário de uma prima minha. Preparamos toda a chácara, compramos bolo e doces e todas as coisas típicas para uma festa de criança. Para te fazer entender melhor, eu não era tão próxima dessa minha prima, mas na festa estaria a Maria, uma outra prima minha, que é quase uma irmã de tão próxima, A Maria e eu somos espírita, e desde que nos conhecemos, desde que nos entendemos por gente, nós temos muitos relatos juntas. Mas voltando ao relato aqui, na noite da festa, a minha outra prima, que aqui vou chamar de Manu, resolveu brincar de cabra cega. E Ana, eu sempre tive receio dessa brincadeira, já que eu assisto muitos filmes de terror. Sim, eu já ia falar isso mesmo. Ai, gente, eu também fiquei imaginando. Mas todas nós concordamos com a ideia. Na chácara, onde tinha 3 quartos, na chácara onde tinha 3 quartos, um era dos meus pais, outro era para visita, já que as minhas irmãs estão todas casadas, né? E o outro era o meu quarto. Mas, Ana, o meu quarto era o mais gelado da casa, o que não fazia sentido algum, já que ele era de frente para o sol, de frente para o pôr do sol, né? E eu troquei de quarto depois dessa. Enfim, um dos meus pais... eu que me coisa aqui. Enfim, entramos no meu quarto, era umas 8 horas da noite. Fechamos tudo e começamos a brincadeira. Para ficar mais fácil de entender, o meu quarto era o maior. De frente para a porta tinha uma cama e do outro lá, de frente para a porta tinha uma cama e do lado tinha um espelho e uma TV na outra parede. Não, peraí, de um lado tinha um espelho e uma TV. Na outra parede tinha a minha cama de casal e em frente à cama tinha uma cômoda onde eu guardava as minhas roupas. Meio confuso, mas acho que dá para entender. Ana, a brincadeira não durou nem 1 hora direito. A Maria foi a primeira a colocar a venda nos olhos. Enquanto isso, eu e a Manu estávamos escondidas. Maria foi em frente à TV e apoiou a sua mão alguns centímetros. Apoiou a sua mão a alguns centímetros da TV
e disse: "Te achei." Logo em seguida, tirou a venda. E não havia nada além da TV ali, é lógico. Continuamos a brincadeira. Na vez da Maria, novamente, ela foi em frente ao espelho e repetiu a mesma coisa. Ela apoiou a mão. Apoiou não, então, né? Ela parou a mão a alguns centímetros do espelho e repetiu as mesmas palavras. Tipo, "te achei", né? E não tinha ninguém. Na terceira vez, sim, terceira. Éramos crianças, gente, pra gente não tinha nada de errado além da Maria errando os lugares. Ana, eu me arrependo até hoje dessa bendita terceira vez. A Maria, com a venda nos olhos, foi bem ao lado, mas não tocou em mim, mas foi bem do meu lado. Aí ela colocou a mão a alguns centímetros da cômoda e disse a mesma frase: "Te achei." Só que dessa vez, quando ela tirou a venda, apareceu um homem. Sim, um homem do meu lado. E a Maria, com a mão nele, Ana, sem brincadeira nenhuma. O cara devia ter uns 2 metros de altura, de tão alto. Assim que eu o vi, eu subi correndo na minha cama e me cobri. E a Maria fez o mesmo do meu lado, mas a Manu não estava vendo nada. E aí ela ficou sem entender o que aconteceu. E ficou sem coberta também. Ana era um cara esquelético, com os dedos longos, uma mão feia. Ele estava todo de preto e usava um chapéu que parecia de bruxa, só que sem ser pontudo. Uma cartola, talvez? Um chapéu, enfim. Tem um chapéu de padre de antigamente, sabe? Enfim, mas não era pontudo. E com as abas grandes, sabe? Assim que me cobri, eu senti uma mão na minha canela e a cama afundando. E aquela mão ia subindo pelo meu corpo como se ele estivesse se apoiando em cima de mim. Eu gritava tanto que a esperança de que alguém me ouvisse e fosse socorrer a gente... eu gritava tanto na esperança de que alguém me ouvisse e fosse socorrer a gente. Mas nada. Até que eu senti a mão no meu pescoço e aí eu comecei a perder o ar. Eu estava quase desmaiando quando a Manu acendeu a luz e tudo se acalmou, digamos assim. Saímos correndo do quarto, chorando igual duas loucas e sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Esperamos a minha mãe e a mãe da Maria chegar da cidade e contamos tudo a elas. Ana, as duas entraram no quarto e de lá a gente só escutava gritos e xingamentos. E pelo que eu sei, a minha mãe incorporou uma entidade não muito boa ali. Nunca nos explicaram bem o que aconteceu. E sinceramente, eu não sei se eu quero saber. Depois que tudo se acalmou de verdade, eu entrei no quarto para buscar o meu carregador. E é óbvio que eu entrei com a Maria e com a Manu junto, não sozinha. Ana, quando me virei de frente pro pé da minha cama, que naquele dia estava com uma roupa de cama branca, tinha uma marca de pé enorme, com os dedos longos e finos, e marcado com um preto, assim, como se fosse queimado ou de cinzas, sabe? Depois disso, eu toquei fogo naquela roupa de cama e troquei de quarto. Já me aconteceram várias coisas naquela chácara, mas isso fica para um outro dia. Um beijo, desculpa pelo relato longo. Foi longo não. E é claro, até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, credo, eu já vi relatos desse negócio de brincar de cabra cega. Tem acho que até um outro aqui, mas não só cabra cega, de esconde-esconde. Tem relato aqui que a criançada tá brincando de esconde-esconde, de repente vê outra criança no meio e acha que até tem mais uma criança. Eu falei, que criança? De repente não tem mais ninguém, né, que entra na brincadeira. Nesse caso não foi uma criança. Ela estava realmente encostando naquele homem que estava lá, sei lá o que é aquilo lá. Um fantasma, será que tem alguma relação com a chácara? Com o terreno da chácara, com os arredores da chácara? Porque ela falou que já passou por outras coisas ali naquele local.
né? A outra prima não viu nada porque talvez não tenha, né, a sensibilidade ou a mediunidade de ver essas coisas, mas as duas primas, como ela disse, né, elas já presenciaram várias coisas, então elas têm essa sensibilidade mais aflorada, maior, enfim, de ver as coisas, o que não é muito legal, como pudemos atestar agora. E você? Já aconteceu algo com você enquanto estava numa brincadeira? Eu sei que esses dias eu estava brincando na casa da minha sogra de esconde-esconde com as crianças. Tava o Matheus, eu, Vitória e a P, brincando de esconde-esconde. Aí nessa de sair... não foi na casa da Malu, não, da minha sogra. Foi na casa da prima, da nossa prima. E aí, correndo, brincando, e de repente eu entrei assim, falei, vou me esconder. Entrei num quarto que tava escuro, entrei no banheiro desse quarto e fiquei atrás da porta, mas tudo escuro pra não... Tinha só a luz do corredor ali acesa, né? Que dava uma pequena iluminadinha pra também não entrar tropeçando no breu, né? Mas não acendi luz de quarto nem de banheiro. E fiquei atrás da porta, tipo a porta aqui fechando e o espelho da pia aqui, sabe? Eu fiquei bem quieta ali no escuro esperando ver se a P me achava. Começou a me dar um medo. Falei, meu Deus. E se de repente aparece outra coisa querendo brincar aqui no escuro? Quase que eu saí de trás da porta. Acabou a brincadeira, já tô com medo. Fiquei lembrando dos relatos. Eu não gosto de escuro, gente. Acho que eu vou sair. Aí a P me achou rapidinho. Eu falei, opa, já me achou. Quase que eu saí de trás da porta. A hora que ela chegou, me achou. Acabou a brincadeira, gente. Meu Deus, mas... E eu fiquei lembrando porque justamente tem mais relatos envolvendo brincadeira de esconde-esconde, de cabra-cega, que outras coisas aparecem pra brincar junto. Né? Não, brincadeira. Criançada, se vocês estiverem assistindo, não fique com medo, não. Pode continuar brincando, tá? Sabe, de vez em quando. Sabe o que acontece com algumas pessoas, tá? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E vamos ao relato. Olá, Anne Assombrados, espero que esteja tudo bem com vocês. Venho por meio deste contar pequenos relatos que aconteceram comigo. Bom, meu nome é Fulana, tenho 21 anos e peço desculpas se houver algum erro de português e se houver nomes, os mesmos estarão trocados. Primeiro relato, o livramento que Deus me deu. Eu sou batizada na igreja católica por minha família ser católica, menos o meu pai, que é evangélico. Eu tenho muita vontade de começar a frequentar os cultos, porém eu sou muito curiosa em relação às outras religiões, o que acaba se tornando um receio, já que geralmente eles não acreditam em espíritos e essas coisas. Bom, eu não sou uma pessoa que gosta muito de sair de casa. Atualmente eu moro em Buenos Aires porque faço faculdade aqui. E um dia foi revelado na igreja em que o meu pai vai que Deus tinha me dado um livramento, pois uma pessoa na rua iria me pedir ajuda e eu iria ajudar. E no momento em que eu fosse ajudar, essa pessoa me jogaria dentro do carro e sumiria comigo. Agradeço a Deus por ele ser tão bom. Segundo relato, seria um anjo? Eu sempre atravesso a rua quando o sinal está aberto para os pedestres. Não importa se não está passando nenhum carro, eu sempre espero. Sexta à noite, estava saindo da faculdade e indo para minha casa. E quando eu estava atravessando a rua, surgiu um carro do nada e o motorista jogou o carro para cima de mim, acelerando muito. Se era uma brincadeira, não tinha graça alguma. E Ana, o carro bateu apenas na minha mochila e a roda encostou no meu pé. O que não faz sentido, porque não tinha como eu sair da reta do carro e pela velocidade não tinha como a roda só encostar no meu pé. Será que um anjo me ajudou naquele momento? Eu acredito que sim. Mas a grande questão é por que o cara avançou com o carro em cima de você? Louco ou o quê? Terceiro relato, de quem era aquela voz? Como eu relatei acima, eu faço faculdade e naquele mês eu teria uma prova muito importante. Eu sou uma pessoa muito esforçada, porém eu estava com medo e bastante preocupada em relação àquela prova.
Orei a Deus pedindo ajuda e pedi aos meus pais que orassem pedindo ajuda por mim também. Seria uma prova de múltipla escolha e no momento da prova, em algumas questões, alguém falava comigo para mudar as alternativas. Era um sentimento tão forte que não precisava da voz dizer qual alternativa marcar. Eu sabia só de olhar para a questão. De quem seria essa voz? Quarto relato. Eu sou extremamente apegada à minha avó, por parte de mãe. E na família da minha mãe são 14 irmãos. Porém, 5 deles eu não cheguei a conhecer. Somos do interior de Minas e na década de 70, 80, os meus tios eram jovens. E alguns deles buscavam lenha na serra para minha avó usar no fogão a lenha. Um certo dia, o meu tio Luciano falou com a minha avó que ia na serra buscar lenha e a minha avó não queria deixar. Ela estava com uma intuição forte, falando que não era para deixar ele ir. A avó cercou ele o dia todo, mas quando ela virou as costas e se prendeu a alguma tarefa, o meu tio saiu e foi para a serra. Estava ficando tarde e o meu tio ainda não tinha voltado para casa. Minha avó estava louca de preocupação e pediu para alguns dos outros filhos irem atrás dele e saber por que ele ainda não tinha voltado. Sabe como é a intuição de mãe, né, Ana? Meu tio Luciano escorregou e bateu a cabeça em uma pedra. Meus outros tios o encontraram morto. Minha mãe era muito apegada a esse irmão e a imagem dele machucado e no caixão não conseguia sair da cabeça dela. E então ele apareceu em sonho para ela e pediu para que ela não lembrasse dele assim, mas que lembrasse dele bem e feliz. Em um domingo deste ano, eu estava na varanda da casa da minha avó com o meu caderno de desenho, quando veio a imagem do meu tio Luciano em minha mente, vestido com um terno branco, e ele levantava a cartola como se estivesse me cumprimentando. Como eu disse acima, eu não conhecia alguns dos meus tios, e eu nunca vi uma foto do meu tio Luciano. Então como eu sabia que era ele? Será pela ligação que ele tinha com a minha mãe? Porque a minha mãe e eu somos muito próximas, a ponto só de olhar e saber o que a outra está sentindo. Bom, eu não sei, eu só sabia que era ele e espero que ele esteja bem onde estiver. Quinto relato. Aconteceu quando eu estava ouvindo os relatos do dia de finados. De uns tempos para cá, o meu pai tem comentado que sempre está sonhando com o meu avô, o pai dele. Na minha opinião, o meu avô quer dizer algo, mas meu pai não acredita muito nessas coisas. No relato, o rapaz conta que sentiu uma enorme necessidade de achar o túmulo da tia dele, e enquanto eu escutava o relato, veio à minha mente a imagem em que eu estava parada em frente ao túmulo do meu avô e dizia: "Oi, vô". Será que isso tem ligação com os sonhos do meu pai? Às vezes ele está querendo que você vá lá ou que faça uma oração ou acenda uma vela, não sei, mas às vezes está tentando entrar em contato de alguma forma. Sexto relato. Eu e os meus sonhos. Talvez esse seja o maior dos relatos que te escrevo nesse momento. Eu não sei se eu tenho mediunidade, mas eu geralmente sei o que as pessoas estão sentindo só de olhar ou de ficar perto. Eu sinto a energia de um lugar mudar quando chega alguém, mas geralmente eu só sinto isso quando muda para pior, a ponto de me sentir incomodada e querer sair logo dali. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar. Talvez seja por isso que escolhi o curso que faço. E que, apesar de sempre estar enfrentando coisas difíceis demais, eu ainda não tenha desistido. Eu acredito muito em sonhos e que na maioria das vezes eles querem dizer algo, porém eu não sei interpretar. Então muitas vezes eu fico confusa e sem saber por onde começar. Primeiro sonho. Como eu relatei, o meu pai é evangélico e na igreja que ele vai, tem uma mulher que se chama Girassol, que eu tenho uma ligação muito forte. Eu não entendo a nossa ligação, mas é incrível como o abraço dela me faz tão bem e ficar perto dela me traz conforto. E o primeiro sonho que relato foi com ela. No sonho, eu subia ao morro em que a casa dela fica e me acompanhava um anjo. E quando a chamamos na porta da casa dela, o anjo a entregou um pacote muito iluminado.
e tudo ao redor se iluminava com esse pacote. E ela estava sorrindo e estava muito feliz. Contei o sonho ao meu pai e dias depois ele comentou comigo que Girassol recebeu uma notícia muito boa, uma notícia que ela já esperava há algum tempo. Segundo sonho. O segundo sonho foi com a igreja da Girassol. Não me lembro desse sonho com detalhes, mas me recordo de um carro entrando dentro da igreja e atropelando alguém. Também contei esse sonho ao meu pai e dias depois ele me contou que no culto Deus deu o livramento de um atropelamento a uma irmã da igreja. O meu pai tem um dom, mas ele ora pedindo a Deus para não desenvolver. E acredito que o meu pai saiba de algo que não quer me contar, porque ele sempre fica curioso para saber os meus sonhos. A Girassol sempre ora por mim e geralmente ela que interpreta os meus sonhos. Eu realmente não entendo a ligação que nós duas temos, mas um dia o meu pai foi para o culto e ela, sem saber de nada que estava acontecendo comigo, falou para o meu pai: a fulana tá passando por muita coisa lá, né? Deus me contou e disse para ela ficar tranquila que logo isso vai passar. E realmente passou. Ana, como eu disse, eu passo por muitas coisas difíceis, mas sigo na esperança e com fé que no final vai dar tudo certo. Eu sou muito grata a Deus pelos pais que eu tenho, são seres humanos maravilhosos e para mim os melhores pais do mundo. Agradeço por contar os meus relatos e peço desculpas se houver algum erro ou se algo ficou de difícil entendimento. Sou uma grande fã e estou sempre assistindo os relatos, seja ao vivo ou gravado. Um grande beijo e que Deus continue nos abençoando e nos cuidando. Um beijo para você, muito obrigada pelos relatos. E deixa eu anotar aqui. Contar esse aqui que é curto, ó, é de estrada. A Mulher na Estrada. Olá, Ana e Assombrados, me chamo Fulana, tenho 20 anos e moro em São Paulo. Bom, hoje venho contar um caso que aconteceu com o meu querido avô, que hoje é falecido. Meu avô foi caminhoneiro por anos. Ele sempre contava coisas estranhas que acontecia com ele na estrada, mas essa é de longe a que mais me assusta até hoje. Meu avô, mesmo casado, era muito mulherengo. Um dia, em uma viagem na estrada, de madrugada, junto com um amigo, eles iam conversando e revezando o volante, até que esse amigo do meu avô ficou bem cansado e resolveu dormir um pouco no baú do caminhão. Então, meu avô seguiu dirigindo. Passou um pouco o tempo e ele viu uma moça pedindo carona. Como era de madrugada e ele não podia ver um rabo de saia, né? Parou o caminhão e deu carona para a moça. Ela era loira, de cabelos compridos e lisos, um corpo bonito e estava com um vestido vermelho curto e uma bolsa tiracolo. Meu avô perguntou para onde ela estava indo. Puxou assunto, mas a mulher não falava nada. Só olhava para ele fixamente com os olhos azuis arregalados. Misericórdia. Vou deixar você ali mesmo, tá? Aqui, ó, pronto, pode descer. Louco, imagina a mulher loira assim, tal, tá? Pode ser bonita, com os olhos azul regalado assim, ó. Olhando pra você. Até que em um certo momento ela colocou a mão na perna dele. Pronto, daí já não precisa fazer mais nada. Pode estar com os olhos arregalados, esbugalhado, pendurado pra fora da cara, que aí já... Aí ela colocou a mão na perna dele. Ele estava de bermuda e sentiu a mão dela congelada. Mão geladérrima. Achou que era porque ela estava de vestido, né? Curto, de madrugada, estava com frio, né? Então ele falou para ela: nossa, como você tá gelada? Quer uma blusa? Então, pela primeira vez, ela falou e disse: não preciso de blusa. A essa altura, eu não sinto mais nada. E abriu um sorriso revelando os dentes todos podres. Meu avô se assustou, deu um grito e parou o caminhão no acostamento. Com o grito, o amigo dele que estava dormindo acordou e perguntou o que aconteceu.
E quando meu avô ia mostrar a mulher que estava ali, não havia mais nada dentro do caminhão. Ele ficou pálido, mal conseguia explicar para o seu amigo o que ocorreu. O amigo dele, mesmo sem ter visto a mulher, acreditou, pois sabia que na estrada, de madrugada, podia se ver muitas coisas inimagináveis. Lembro dessa história até hoje e me arrepio toda. Ele contava com muito medo sempre que tinha oportunidade. Às vezes era até o espírito de, vai saber, alguma prostituta que foi morta por ali, né? Vai saber, fica trabalhando na beira de estrada. Às vezes não tem nem família para reportar o desaparecimento, alguma coisa assim. Às vezes sumiu, foi embora, largou a família e sumiu na vida e ninguém sabe. O paradeiro não sabe nem se está vivo ou se está morto, e no caso está morta. Ai, vai saber, né? Pega algum louco aí na beira da estrada, faz alguma maldade, larga por lá mesmo. E aí o espírito às vezes fica meio revoltado e vagando e pegando carona, sei lá, vai saber, não é? Coragem da carona de madrugada, vai. Ai, gente, Deus que me perdoe, mas eu não paro pra ninguém, não. Pode ser que for. De noite ainda? Não, posso, sei lá, ligo pra polícia. Ó, tem alguém lá, tá precisando de ajuda, mas eu não paro, não. O dia em que vi uma entidade horripilante. E é uma moça também que nos conta. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu morava em uma casa, eu, meu esposo e nossos 2 filhos. Nesse dia, o meu esposo estava no trabalho e eu estava sozinha em casa com as crianças. Já era noite, por volta de umas 7:30 da noite, e eu e as crianças jantamos, tudo certo, normal. As crianças brincaram um pouco e logo após o jantar, minutos depois, eles adormeceram. Então eu aprovei que as crianças dormiam. Então, acho que eu me certifiquei de que as crianças dormiram e fui arrumar a cozinha, pois tinha ficado toda a louça suja do jantar. Nisso já era mais ou menos umas 9 da noite. Eu estava bem distraída lá, lavando louça na cozinha. Foi quando, do nada, eu me arrepiei inteira, dos pés à cabeça. Quando olho para a porta de entrada da cozinha, vejo uma senhora, bastante idosa, com os cabelos bem brancos. Ela usava coque no cabelo e vestia um vestido aparentemente bem antigo, com um echarpe preto sobre as costas dela. Então tudo começou a ficar ainda mais assustador quando essa senhora começou a andar. Ela andava bem curvada para frente, como se carregasse uma enorme corcunda. Ela começou a dar passos bem curtos. Olha, eu não sei explicar, mas foi como se tudo ficasse em câmera lenta naquele momento. Então essa senhora começou a andar na cozinha. Meu Deus! Ela passou do meu lado sem sequer olhar para mim. Eu, muito assustada, só tive a reação de segui-la para ver onde que ela ia. Onde que aquilo ia dar, né? Ela então seguiu a passos bem lentos, passando pela cozinha e indo para o quarto onde os meus filhos estavam dormindo. E eu continuava a segui-la. Quando ela chegou bem perto dos meus filhos, que estavam ainda dormindo, ela sumiu. Simplesmente desapareceu. E aquela sensação de que tudo naquele momento estava em câmera lenta também sumiu. Foi quando me dei conta que eu tinha presenciado algo sobrenatural. Pouco tempo depois, meu esposo chegou em casa e eu disse a ele o que havia acontecido. Ele não acreditou em mim. Disse que poderia ser só uma má impressão minha, que eu, por ficar sozinha com as crianças, talvez por medo, imaginei coisas. Mas eu sei bem o que eu vi naquela noite. Tanto que nunca me esqueci desse fato, mas tudo bem, a vida continuou normalmente. Normalmente, entre aspas, né? Pois 3 dias após esse fato ter acontecido comigo, aconteceu uma coisa que me assustou muito mais. Durante a madrugada, acordei com barulhos e logo pensei nos meus filhos. Fui então dar uma olhada neles para conferir se estava tudo bem. Foi então que vi o meu filho mais novo, na época com 2 aninhos, se contorcendo todo.
Os olhos dele viravam, chegando a ficar com o olho todo branco. Eu logo peguei meu filho nos braços e saí gritando pelo meu esposo. Meu filho tá morrendo, ele tá morrendo. Meu esposo logo acordou, veio até mim. Ele, muito calmo, apenas pediu que eu também me acalmasse. Mas eu continuava a gritar desesperada, vamos levar ele para o hospital. E o meu esposo, mais uma vez calmo, respondeu, não precisa levá-lo ao hospital, isso vai passar logo. Foi então que o meu menininho foi voltando ao normal e ele ficou bom de novo. Então achei que não seria necessário mesmo levá-lo a um hospital. Coloquei ele para dormir comigo naquela madrugada e foi tudo bem. Mas alguns dias depois ele estava brincando e logo teve outra vez esse suposto ataque. Dessa vez eu corri com ele para o hospital mais próximo. Ele ficou dias internado em observação e durante essa internação ele passou por diversos tipos de exames, porém nada foi encontrado. O médico que o atendeu me informou que o meu filho não tinha nada e que era uma criança super saudável. Eu fiquei muito feliz, mas também muito preocupada, pois eu queria entender, saber o que estava acontecendo. E eu me perguntava por que o meu filho tinha passado por aqueles ataques se ele estava super saudável. Eu, então, não entendia. Nesse mesmo dia, minha cunhada, irmã do meu esposo, veio até a minha casa me fazer uma visita. Conversa vai, conversa vem, eu comecei a contar a minha experiência sobrenatural para ela. Contei em detalhes. Quando terminei de contar o que havia acontecido, a minha cunhada começou a chorar, copiosamente. Eu perguntei a ela, por que você está chorando? E ela me respondeu, sabe essa senhora que você viu aqui dentro da sua casa? Eu também já a vi quando eu tinha uns 7 anos de idade. Eu era bem pequena, mas me lembro bem. Eu via essa senhora toda vez que a minha mãe tinha esses ataques. Eu via essa mesma senhora que você descreveu para mim entrar dentro da minha mãe. E logo que essa senhora entrava dentro dela, ela começava a ter ataques. Ela se contorcia toda e os olhos dela viravam, vindo a ficar tudo branco. Eu fiquei muito impressionada com o relato da minha cunhada, pois ela também já havia visto essa mesma senhora. Foi então que todas as peças se encaixaram e eu entendi o porquê de antes de acontecer tudo aquilo com o meu filho, eu ter visto a véia, aquela senhora, que na verdade é uma entidade que entra nas pessoas para fazer o mal. Como assim? Assim como ela fez com a avó do meu filho, ela fez com o meu filho. Como se isso fosse transmitido, talvez, de geração em geração. Mas eu decidi que aquilo pararia por ali mesmo. Foi quando eu fui até uma igreja e fiz uma corrente de oração pelo meu filho de 7 semanas. Depois desse ocorrido, meu filho nunca mais teve nenhum desses tipos de ataque e até hoje vive muito bem, graças a Deus. Isso tudo é verídico. Realmente aconteceu. Gente, mas seria uma entidade ou seria o espírito de uma mulher que eu não sei por que motivo está querendo entrar nas pessoas, talvez querendo viver de novo, mas aí dá algum defeito que ela não consegue possuir o corpo da pessoa e sair andando e falando. A pessoa só dá uns perecutecos assim, mas ou ela tenta entrar para realmente fazer a pessoa convulsionar, matar, não sei. O que é essa mulher? Que entidade? Se for entidade, que entidade que é essa mulher que entra aí para convulsionar o povo? Ou se não é um espírito, mas espírito de quê? Por quê? E tá na família, né? Será que é uma ancestral que tem alguma vingança e quer se vingar da prole? Né? Porque entrava na mãe, agora no neto, mas pelo jeito ela fez alguma coisa aí, né? Oração, tudo para bloquear isso, falar aqui não, dona véia, né? Bom, espero que tudo tenha ficado bem, realmente. E vocês já tiveram aí alguma experiência em que viram alguma entidade? Manda sua história pra gente, tá bom? Conversaram, né? Às vezes com uma entidade, depois se foi se tocar, uma entidade, gente, falou comigo? Né? Manda essa história pra gente que a gente conta aqui numa outra oportunidade, tá bom? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.
O olho gordo da tia do meu pai. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, babies, pets e assombrados. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Quero dizer que amo o seu canal e acompanho vocês desde 2014. E já tive o prazer de ter um relato contado por sua voz incrível. Sou a moça do relato, a louça sumiu do secador. Ixi, mais coisa sumindo. Que legal. Me chamo Fulana, mas aqui pode me chamar de Fulana. Todos os nomes estarão trocados, obrigada. O relato que vou descrever aconteceu em dezembro de 2017. Deixa eu beber água. Em dezembro de 2017. Para que todos possam entender, eu vou fazer uma breve introdução. O meu pai tem um tio-avô que já possui uma certa idade e é casado com uma senhora que aqui vou chamar de Maria. Ela é aquele tipo de pessoa que está sempre com algum problema de saúde. Nada nunca é bom o suficiente e sem contar que tem um olho gordo enorme. Todos da família comentam sobre isso. Em dezembro, o meu irmão fazia aniversário. Então resolvemos fazer um bolo e uns salgados em um sábado à tarde para os tios e alguns amigos. Uma pequena observação, Ana. O meu irmão é uma criança especial. Ele não desenvolveu a fala. Então os médicos especialistas sempre nos orientaram a possibilitar a convivência dele com animais. E assim fizemos. Ele cria galinhas, coelho, passarinhos, cachorro, gato. E na metade do ano de 2017, ele ganhou uma espécie de galo diferente. Ele tinha um tom azul celeste nas penas. E as mesmas pareciam plumas. Sem contar que a espécie não crescia muito. Realmente era um animal lindo demais. Pois bem, no dia do aniversário do meu irmão, estávamos organizando as coisas na mesa da cozinha. Eu, meu namorado, que aqui vou chamar de Richard, quando a minha tia Maria entrou na porta da cozinha. Ana, eu me arrepiei quando eu vi um vulto entrando junto com ela. Detalhe, não foi só eu que vi, não. Quando eu olhei para o Richard, ele me olhava com os olhos arregalados. E eu perguntei se ele tinha visto. E ele disse que aquilo que entrou junto... E ele disse... ele disse aquilo que entrou junto, acho que ele perguntou. E eu apenas acenei com a cabeça em sinal positivo. Aquilo. Ana, o Richard é sensitivo, apesar de não querer ir mais a fundo nesses assuntos. Além de ver vultos e ouvir vozes com frequência, ele consegue captar a energia das pessoas e muitas vezes ele passa muito mal por conta disso. E dessa vez não foi diferente. Ele ficou com falta de ar e muita dor de cabeça. Deixou as coisas ali e foi para a rua pegar um ar. Mas o pior não foi isso, Ana. No decorrer da tarde, o meu pai e o meu irmão levaram a minha tia Maria e o marido dela no cercado onde estava o galo que eu descrevi. E mais umas galinhas também. E ela começou a falar coisas do tipo: ai, que lindo esse galo! Nunca tinha visto um assim. Adoraria ter um desses na chácara. Pasmem, Ana. No domingo, pela manhã, o galo começou a definhar. Ele não comia mais. Ele foi piorando até que na terça-feira pela manhã nós achamos o galo morto. E foi somente esse que adoeceu. Os outros animais estavam normais. Tive certeza que o galo só morreu por conta da inveja da tia Maria. Não sei se ela faz por mal ou não, mas isso acaba prejudicando as outras pessoas. Eu nem gosto de ir na casa deles, pois lá tem um ar pesado. Eu saio de lá com um peso nas costas. Ana, esse relato mostra o quanto a inveja das pessoas é algo surreal. Não devemos invejar o que os outros possuem.
temos que nos contentar com o que nós possuímos, com o que nós temos e sempre agradecer por aquilo que temos. Espero que gostem do relato, desculpe qualquer erro e em breve mandarei mais alguns relatos meus e de alguns parentes. Ok, um beijo para você, obrigada pela sua história. A gente já viu muitas dessas histórias por aqui, né, pessoal? Pessoal, eu lembro de um que a mãe dela limpava muito bem a casa era arrumada e tal, e tinha uma vizinha que chegava, olhava por cima, assim, do ombro da mãe dela, falava, nossa, como você consegue deixar a casa tão limpa e organizada? Nossa, você é caprichosa, sabe? E aí a mãe dela tinha comprado uma mesa de jantar, eu acho, de vidro, e tava lá a mesa, e a vizinha lá esticando os olhos, nossa, que mesa bonita, é nova, sabe? Alguma coisa assim. Pois naquele dia, mais tarde, eles estavam na mesa, alguma coisa assim, e a mesa, pum, trincou, explodiu do nada. Quebrou a mesa inteira, virou pedacinho. Depois da mulher elogiar. E aí, na casa, depois começou a aparecer larvas que saíam de onde tinha que varrer. Acho que era larva, era algum outro bicho. Ela falou, gente, minha mãe sempre foi muito assim com limpeza. Sempre deixou tudo muito limpo, cheiroso, arrumado. E de repente tá surgindo da onde essas coisas, sabe? Eu não sei se era formiga, era alguma coisa assim que ficava surgindo na casa. Tinha que varrer. E tinha essa vizinha, sabe? Que meio que, né? Tinha um zóio assim meio ruim. E aí, essas pessoas fazem por mal, elas têm uma energia ruim que acompanha elas, eles viram aquele vulto entrando junto. Será que é por isso que são sempre para baixo? Ai, nada tá bom, ou ai, sabe, sempre reclama. Ou a sombra está com ela porque ela é assim, ou ela é assim porque a sombra está com ela. Ou isso é um alimenta o outro. E aí a coisa vira uma bola de, né? Digam aí as suas opiniões, deixem nos comentários aqui embaixo e envie o seu relato pra gente. O que havia na janela? É um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulano e sou muito fã seu e do Matheus. Obrigada. Hoje eu estou aqui para contar o que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de uns 9 anos, numa sexta-feira 13. Escrevo isso me arrepiando todo. Lembrando que eu acho que esse ano só tivemos essa sexta-feira 13, não é? Ou uma noite por volta das... Ou não sei se todo ano tem mais... Agora não sei também, tem mais de uma sexta-feira 13? Pode ter mais de uma sexta-feira 13? Já teve até, eu acho. Mas esse ano é uma só. 3 de maio, que foi, né? 3 de maio. Bom, cadê? Me perdi aqui. Beleza, escrevo isso me arrepiando todo. Ele falou. Numa noite, por volta das 8h45 da noite, eu estava em casa, sozinho, na varanda, brincando com as minhas cadelinhas. Minha mãe tinha ido à igreja. E como eu não tinha medo de ficar sozinho à noite em casa, eu fiquei. Quando eu, de repente, olho para a janela da sala da minha casa, a janela dava de frente para a varanda. E Ana do céu! Quando eu olhei, eu senti um tremendo calafrio em minhas costas e vi uma coisa sinistra na janela. Um homem de cor branca, careca e de rosto oval. Ele usava um roupão todo branco e tinha pequenas asas. A partir daí eu fiquei em choque. E o pior de tudo foi que ele me dava tchau. E no rosto tinha um sorriso que dava medo. Depois de uns 2 minutos, que para mim foi uma eternidade, ele evaporou, sumiu, que nem fumaça. Sumiu em fumaça. Depois disso eu não pensei 2 vezes, larguei minhas cachorras que quando eu estava lá parado, sentado no chão da varanda, olhando para a janela, elas olharam junto comigo também. A pequena começou a chorar e a outra, já maior, começou a rosnar para a janela. Logo que aquele ser saiu de lá, eu larguei as minhas cachorras e quando fui tentar levantar, Ana, foi o pior. Pois algo puxou minha blusa para eu me manter sentado. E como puxavam com muita força, eu acabei sentando novamente no chão da varanda. Eu, curioso, mas ao mesmo tempo com medo, olhei para a janela.
quando eu vi uma mulher agora, mais ou menos morena, de cabelo castanho escuro, bonita. Ela tinha chifres e na sua mão direita segurava um machado vermelho que pegava fogo. E por trás dela dava para ver o rabo balançando para lá e para cá. E ela sorria para mim de forma estranha. Abriu um sorriso longo e malandro e disse: eu irei te tirar das mãos dele. Você será somente meu. Aí eu fiquei com mais medo ainda. Fiquei paralisado. E na minha mente eu comecei a orar o Pai Nosso. E clamava a Deus para me tirar daquela situação. Isso tudo eu estava de olhos arregalados, mas paralisado. Quando de repente eu ouvi em meu ouvido alguém de uma voz mansa e suave dizer assim: calma, meu filho, eles só vieram para te assustar e te tirar de minha presença, mas eu, seu protetor, não deixarei você desamparado. Depois disso, a paralisia passou e, como eu já estava olhando para a janela, eu vi que não tinha mais nada lá. Quando eu vi que não tinha nada, tomei coragem e saí correndo da minha casa. Sentei na escadinha que havia em frente e comecei a chorar de medo. Após uns 10 minutos chorando, meu irmão chegou da faculdade e me perguntou o porquê, de eu estar chorando. Como eu sei que ele nem ninguém ia acreditar em mim, eu disse que eu tinha caído e batido a cabeça no chão. Daí ele me deu um forte abraço e eu me senti mais seguro. Logo minha mãe chegou apavorada em casa, gritando meu nome. E eu respondi com um oi. E ela me deu um abração dizendo: ai, que bom que você tá bem. E eu disse: mas o que foi? Você tá com a cara tão pálida. E minha mãe logo falou: eu senti um aperto no meu coração, uma angústia. E de repente veio na minha cabeça que algo de ruim estava acontecendo com você. Daí eu falei: calma, mãe, eu tô bem. Depois desse acontecido, passaram-se anos e nunca mais vi seres iguais a esses, mas continuei vendo coisas paranormais. O que será que foi essa visão? Primeiro um cara careca, branco, não é? De roupão e asa, a pequenas asas, ele disse. Depois a mulher com machado vermelho, flamejante, de chifre, bonita, cabelo comprido. E eles estavam ali dando uma zoada. Quantos anos ele tinha? Ele era criança também, não é que ele falou? Uns 9 anos de idade. Que coisa. Maldição indígena na família. A moça que nos conta esse relato diz que vai compartilhar aqui conosco a história mais antiga da família dela, que tem sido passada e vivenciada de geração a geração e ainda não teve um fim. E vale lembrar que essa história ainda continua na vida dela atualmente. E ainda tem algumas peças e datas desse enorme quebra-cabeças que ela não descobriu, pois a maioria dos envolvidos já são falecidos. Bom, ela conta que a família dela, por parte de mãe, é uma mistura de italianos, indígenas e portugueses que viviam lá para o lado do agreste de Pernambuco. Por volta do ano de 1850, uma bela índia do povo Cariri nasceu e recebeu o nome de Naná. O povo Cariri vivia à beira do rio Ipojuca, onde caçavam e plantavam tudo o que precisavam, e cultuavam a religião Jurema, que diz que é a mais antiga do Brasil, que tem como ponto sacral a árvore Jurema Preta, de onde retiram a casca para fazer uma bebida que desperta os sentidos alucinógenos. Nessa mesma época, um navio repleto de imigrantes italianos desembarcou em Recife, trazendo mão de obra especializada para cultivar algodão, recurso natural mais exportado do Brasil para a Europa, junto à cana-de-açúcar, café e couro. Bom, a Curumim Naná estava ali brincando à beira do rio, quando um italiano chamado Enzo passou de barco com carga de algodão em direção a Gravatá. Sem pensar duas vezes, Enzo desembarcou ali na beira do rio e ofereceu alguns frutos que ele havia colhido ali para a indiazinha. Quando ela foi pegar os frutos de forma tímida e desconfiada, Enzo agarrou pelo braço, deu uma pancada na cabeça, fazendo com que ela desmaiasse, e a levou no barco, sem qualquer remorso ou culpa.
E foi nesse momento que os laços da família dela foram entrelaçados. Naná tornou-se por obrigação esposa de Enzo e trouxe ao mundo 2 filhos, um menino e uma menina. Contudo, durante o parto da menina, Naná passou muito mal, ardia em febre, teve delírios onde dizia que Jurema a estava amaldiçoando por ter se distanciado da sua verdadeira família. E Naná não resistiu, morreu na mesma noite em que deu à luz a sua filha. Anos se passaram e a menina, que recebeu o nome de Maria, foi prometida a um amigo muito próximo de Enzo. Só que Maria, odiando seu destino, fugiu com um amor verdadeiro. Um quilombola que fora recém-alforriado e estava indo para São Paulo tentar uma vida nova. Contudo, Maria engravidou e foi reclusa num convento, contra sua vontade, para purificar os seus pecados. Porque provavelmente engravidou antes de casar, acho que é isso. Quando chegou o dia do parto, Enzo foi chamado às pressas porque Maria ardia em febre e também estava tendo delírios com algo que as freiras desconheciam. E temendo pelo destino da filha, que parecia trilhar o mesmo caminho da mãe, Enzo foi ao convento o mais rápido que pôde, mas era tarde demais. Maria, a sua filha, estava desfalecida na cama e a criança, uma menina, chorava nos braços de um padre, que lamentou e contou tudo o que Enzo já sabia. Maria gritava, dizendo que havia fogo em todo lugar e que Jurema estava vindo buscá-la. Enzo lamentou o destino de sua filha e levou sua neta para casa. E essa neta recebeu o nome de Rosa. E Rosa foi a avó da moça que nos conta esse relato. E ela faleceu no dia do parto da mãe da moça que nos conta esse relato, nas mesmíssimas condições das anteriores que foi relatado. Ardia em febre, delirava com alguma coisa que vinha buscá-la e falecia. E ela disse que a mãe dela, Nina, também faleceu no dia do seu nascimento, no dia do nascimento da moça que nos conta esse relato. E contam que ela também teve delírios durante o parto com a Jurema, dizendo que ela vinha buscá-la. E agora aqui está a moça que nos conta esse relato, com 30 anos, com medo de ter filhos e que aconteça com ela o mesmo que aconteceu com todas as outras mulheres de gerações anteriores a dela, com medo que essa maldição prossiga. Infelizmente, os cariris foram extintos por ser um grupo guerreiro, que não se permitiram escravizar pela invasão portuguesa. Então ela não sabe como entrar em contato com a verdadeira família dela. E diz que os demais familiares ou fingem não conhecer essa história, ou não querem falar sobre isso, ou já não existem mais. E ela termina dizendo aqui, e agora? E agora? O que ela deveria fazer? Tem alguma história parecida? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.